Boa noite a todos, nossos amigos, aí os parentes, pais, irmãos, primos, todo mundo que sempre nos acompanha nas nossas lives de quinta-feira. Não saia do seu sofá, então, porque hoje nós temos dois convidados. Hoje não é só um convidado, nós temos dois e nós vamos ter uma conversa, bater um papo aqui bem divertido com eles. Antes de eu chamá-los para entrar aqui na nossa live, eu quero convidar você a seguir a gente nas nossas redes sociais, você que ainda não segue, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que aí você apoia a gente, ajuda a gente a expandir o que nós já temos feito. Então, tira aí um segundo e já se inscreve e segue a gente, que vai ser joia. Muito bem, gente. Sempre um prazer a gente estar aqui juntos. E hoje nós vamos falar sobre arranjo. Que negócio é esse? O que esse negócio de arranjo tem a ver com os nossos bastidores? E para falar sobre o assunto, nada melhor do que arranjadores, né? Então, os nossos dois convidados de hoje são dois músicos excelentes, dois arranjadores que escrevem para o Locomotiva e que vão entrar agora. Um deles é o Higino, Ricardo Higino. Você está por aí, Higino? Aí, está entrando. Oi, Rogério, estou sim. Tudo jóia? Tudo jóia. Boa noite aí. Prazerzão estar contigo, viu? Maravilha. Muito bom ter você aqui, Higino. Agora na frente das câmeras, né? Tá sempre atrás das câmeras, escrevendo, preparando as coisas. Exatamente. Conhecer. É isso aí. Esse trabalho dos bastidores aí de um arranjo, né? Que realmente quem vai olhar ali que tudo que foi construído é mais o músico mesmo, né? O músico que vai bater o olho e falar assim, esse foi o arranjador que escreveu e tudo mais, né? É claro que a plateia depois vai ter essa experiência, né? Mas o primeiro a ter esse contato, né, com essa história toda é o músico aí da orquestra, né? Então, é verdade. É o músico que vê na partitura o nome, né? Arranjo Ricardo Higino. O culpado é esse cara aí, né? Que fica aqui fazendo a gente sofrer, né? Pra tocar essas escalas aqui. Isso é um negócio difícil pra caramba. Exatamente. Arranjador é mais ou menos para esse caminho, né? O cara vai arranjar uma dor pro músico ali, né? Exatamente. Dor no dedo, dor na boca, dor nas costas. O músico tá tranquilo na dele ali, chega o arranjador, escreve alguma coisa para dar trabalho mesmo. Mas, enfim. Tá certo. Beleza, Gino. E, Gino, vai conversar com a gente aqui também o Badias de Deus, meu amigo, que eu prezo muito. E aí, Badia? E aí, Rogério, Ricardo Higino e pessoal, galera que tá assistindo a gente. Prazerzaço estar aí com vocês para falar sobre arranjo, né? O Gino já falou muita coisa. Tá bom, não? O Gino já esgotou o assunto hoje. Não mais o que falar. Falando sobre arranjo. É isso aí, gente. Ó, antes da gente começar o papo, tem algumas coisas aqui para a gente falar específico do arranjo. Eu quero falar para vocês dois que vocês são amados aqui na orquestra. O pessoal, vários assim não se ligam, né? Principalmente os alunos mais pequenininhos. Quem escreveu o arranjo dessa música, eles têm umas notas lá e eles saem tocando, né? Mas o pessoal assim mais adolescente que se liga nisso, né? Alguns deles até já me falaram, né? Pô, eu quero escrever arranjo, como é que faz, tal. E a gente conversa um pouco, pô, eles sempre vêm me falar, né? Pô, os arranjos desse Badia aqui é legal, hein, meu? Esse, né, o Higino, quando eles veem lá o nome, já vêm comentar, então vai ser muito legal um dia vocês virem no ensaio. Inclusive, acho que vocês nunca vieram, né? No ensaio nosso, eu apresentar vocês. Hoje eles estão vendo o rosto de vocês, né? Mas vir aqui no ensaio, a molecada vai curtir pra caramba. Devem estar assustados que estão vendo o rosto. Mas enfim, nada perfeito. Estão conhecendo os culpados agora, né, Badias? É mesmo, né? Dependendo da situação, vai ter uns estilingues aqui no dia que vocês verem. Tá, joia. Ô, gente, mas vamos lá. Vamos pro papo aqui do arranjo. Não sei quem poderia começar respondendo. Talvez o Badia, que chegou depois. Badia, o que é um arranjo? Fala aí para o nosso pessoal, que não está acostumado com esse termo. O que é um arranjo? Arranjo, na realidade, é você pegar uma ideia musical qualquer que já existe, né? Trabalhar algumas técnicas
e criar uma outra roupagem para ela, para deixar a música mais bonita. Na verdade, para mim, arranjo basicamente é isso, né? O cara, quando compõe, ele tem muito da inspiração, etc. O arranjo também tem a questão da inspiração, né? Mas é um trabalho artesanal que você faz em cima de uma música qualquer, com um objetivo específico. Geralmente, quem pede o arranjo tem algum objetivo específico, ainda que na composição ocorra o mesmo, e você trabalha aqueles aspectos para aquele grupo para deixar a música mais interessante. Para mim, arranjo é isso. Beleza. E para você, Regino, é por aí? Você acrescentaria alguma coisa nessa questão do que é um arranjo? Eu acho que o Obadias falou muito bem, acho que é exatamente isso. Talvez eu só acrescentaria, faria uma analogia, assim, né? Taria uma simbólica aqui, o arranjo pode ser um envelope, né? Um envelope que vai ter dentro dele ali a mensagem musical, a mensagem que a composição traz, né? Então, tem uma composição que tem que quer transmitir alguma mensagem musical, e o arranjo é o envelope que você coloca dentro ali, né? E aí, se você for pensar em envelope, tem vários tipos de envelope. Tem aquele simplesinho, todo branquinho, tem aquele branquinho com aquelas bordinhas verde e amarela, né? Aí tem aqueles pardo, tem a laranja, tem diversos tipos, né? Então, o arranjo é mais ou menos isso, né? Ele vai abarcar dentro dele essa mensagem e vai ajudar a transmitir. Maravilha, é isso aí. Gente, ó, eu gostei aí da ilustração do Gino, né? Do envelope, né? Envelope branco, simplesinho, tem outro envelope mais cheio de coisa. Arranja por aí, porque para ficar assim bem específico, para quem não está acostumado, imagina que, vamos dar até o exemplo aqui dos nossos arranjadores. O Badia faz uma música, ele fez uma música, pôs uma letra nela, o Badia toca violão também, e aí ele fez uma música, ele fez um samba. Aí o Badia fala assim: ô Egino, faz um arranjo aqui para esse meu samba. Aí o Egino vai fazer um arranjo para orquestra, talvez um arranjo para um coral cantar, talvez para uma big band tocar, né, com metais e tal, e aí adaptar essa linguagem, e aí o envelope, né, tem arranjos que são simples, outros complexos, é por aí, né? Isso aí. Perfeito. Tá bom. Ô, gente, e aí, e como é que foi, no caso de vocês dois? Vamos começar pelo Gino agora. Como é que vocês entraram nesse negócio de escrever arranjo? Porque ninguém começa escrevendo arranjo, né? Todo mundo começa tocando instrumento e tal. E como é que foi, Gino? Como é que você entrou? Qual foi o primeiro arranjo? Qual que era o contexto? Legal, boa pergunta. O processo começou para mim na igreja, né? Então eu venho de formação de escola da igreja, né? Então a gente era formado para tocar na orquestra. Isso era o princípio, né? Então você tinha formação na escola de música, estava tocando no nível iniciante, já ia para orquestra. Acontece que na época que eu estava nesse processo, o grupo de louvor da igreja não tinha ninguém que escrevia. E eles estavam querendo, já que estavam vendo que tinha uma galerinha jovem lá tocando os metais, eles queriam os metais para aquele grupo de louvor. E não tinha quem escrevia, não tinha quem resolvesse essa parte, né? Da gente ir lá e tocar. A gente não tinha um bom ouvido, assim, para chegar e tocar todo mundo de ouvido. Então, alguém precisava fazer esse trabalho. E aí eu me arrisquei, assim, na necessidade mesmo, assim, da vontade de querer estar tocando ali, de ter meus amigos querendo tocar também, e falei assim, a gente tem que resolver isso aí, né? Tem que dar um jeito. E eu comecei a me arriscar. Eu tenho um tio que é contrabaixista, arranjador também, o Robertinho Carvalho, e ele começou a me ajudar muito, assim, eu tirava e pedia para ele conferir, porque ele já tinha prática disso, né? Então ele ia conferindo, ele ia ajeitando ali, falando assim, aqui tá errado, então eu fui aprendendo um pouco por aí. Então a minha escola foi tirando, né? Eu não comecei criando, assim, arranjando. Eu fui tirar, ouvir bastante, aí a partir daí começou a embalar, fui tirando e aprendendo, tirando também, né, as coisas de ouvido, e não só tirando, mas também escrevendo, que depois você tinha aquela coisa, meu instrumento não tem transposição, mas do outro tem, o que eu tenho que fazer, que caminho que é esse que eu tenho que tomar aqui agora? Então eu fui aprendendo na prática mesmo, né, mas o caminho foi esse, foi essa necessidade aí de ter um trio de metais lá no grupo de louvor da igreja. E Gino, isso aí o pessoal pediu para você escrever ou você estava ali e todo mundo querendo tocar, só não, vou escrever para a gente tocar? Como é que... Não, o líder pediu para mim, né? Ele viu que eu tinha uma certa facilidade um pouco a mais com isso, né? De fazer essa ponte mesmo, assim. Às vezes quando ele pedia assim, toca tal nota, eu ia lá e tocava mais rápido, né? E depois eu ficava tentando fazer a transposição para eles ali. Quando eu comecei a sacar como funcionava a transposição,
E aí ele começou a falar, você não quer escrever? Ele começou a me cutucar, você não quer escrever? Você não quer escrever? E daí do outro lado também, né? Eu percebi que se eu escrevesse, eles tocariam. E daí eu falei, então já tá com as duas partes, ele tá querendo se juntar aí, né? Então foi. Maravilha, tá certo. E com você, Badia? Como é que foi o primeiro Comigo foi um pouco diferente. Eu sempre fui arranjador, na realidade. Quando eu era criança, eu queria, quando crescesse, ser um compositor, né? Eu tinha esse sonho. E resolvi não fazer isso, por questões que não vêm ao caso aqui, senão ficaria extenso demais. Mas eu, desde garoto, eu gostava muito de tocar, né? E, assim, quando eu tinha 11 anos, a minha mãe comprou uma flauta doce para mim, e aí eu comecei a tocar, tirava as músicas e começava a tocar mesmo, como o Gino fazia, mas por diversão. Mas aí eu falava, poxa, que negócio legal, deixa eu colocar algumas vozes aqui. Aí eu pegava, tocava a minha voz e colocava uma outra. Eu sempre gostei muito de harmonia, comecei a aprender a tocar violão. O Eliezer, seu irmão, me deu as primeiras dicas do violão. Dói as primeiras, terceira. Depois eu comprei as partituras, arranjei partituras. Aí eu mesmo ia lá, via harmonia, sempre fui ligado na harmonia. E eu gostava disso. Eu lembro que eu escrevi uma época, fiz um arranjo, quer dizer, não era um arranjo, eu peguei o Aleluia de Handel e comecei a escrever 4 vozes na flauta e ficava gravando no gravador para ver. Eu tocava uma fita, depois gravava outra e tocava em cima, e no final 4 vozes, aquele chiado. Aí depois, com 16 anos, eu ficava lá na igreja lá e ficava pegando no órgão da igreja e ficava tocando. Eu lembro que o primeiro arranjo que eu fiz foi Benditas horas de oração, no teclado mesmo, no órgão, não foi arranjo, eu fiquei lá tocando. Aí eu ouvia Stravinsky, aí tinha o final do Pássaro de Fogo, que ele tinha uma sequência harmônica legal, eu peguei, meti no meio lá e ficava assim, pensando. E eu gostava, eu sempre brinquei com essas coisas. E aí, né, pela mesma coisa do Higino, você tá lá no meio da igreja e tem que escrever, né, e você sai escrevendo, mas eu sempre escrevi, né, então eu sempre escrevi muito, desde garoto, pelo prazer de escrever, simplesmente para escrever. E isso é fazer arranjo, pegar uma música e escrever de uma forma diferente, mudar a linguagem da música, eu sempre fiz isso. Que joia, cara, não sabia disso não, Badia, desde criança, escrever, muito legal, muito joia. Só um detalhe, arranjo sério, assim, para as pessoas, eu escrevo pouco, mas assim, bobagem, ficar escrevendo só pelo prazer de escrever, nossa, muita coisa. Que joia. Bom saber. Gente, e quem que vocês recomendam para quem quer começar? A gente tem aqui no Locomotiva, até já falei disso, né? Alguns alunos que falam disso, eu quero escrever arranjo, acho mó legal. E o que vocês recomendam aí para molecada nossa ou para quem mais estiver assistindo que quer, joia esse negócio de escrever para outros tocarem junto comigo? O que vocês recomendam? Para quem não faz ainda, para começar, né? Eu acho que a maior escola desse tipo de coisa é a que o Gino falou e que eu fiz também. É você pegar a percepção musical, você pegar músicas que você gosta, ouvir e tentar transcrever. E aí tentar encontrar instrumento, que instrumento é esse, identificar e escrever. Aí você vai se acostumando com a região do instrumento, com como eles dialogam. Enfim, você vai acostumando com tudo isso. Eu acho que começa por aí. Você tentar desenvolver essa percepção. Esse é o caminho. É exatamente isso que eu ia falar também, assim, o primeiro passo, eu acho que é o ouvido, né? É você criar referências ouvindo. Então você vai ouvir, uma coisa que me ajudava muito era quando eu ouvia um tipo de som, assim, um tipo de harmonia, um tipo de textura harmônica, que eu falava, cara, isso aqui soa muito bem, o que é isso, né? E aí eu ia fuçar para tentar achar o que era. Tinha situações em que eu achava de fato a partitura e analisava assim, as notas, né? Então é isso, beleza. Tinha situação que não tinha essa condição, né? Eu tinha que descobrir pelo ouvido mesmo. E às vezes demorava tempo assim para poder descobrir o que era, né? Não achava acorde. Aí estudando outras coisas, de repente caía numa sonoridade parecida. Aí eu falava, aquela sonoridade então é isso. Ia lá, ouvia de novo, experimentava e descobria que era aquilo. Então o ouvido é o caminho certeiro aí para se descobrir essas referências. E depois, exatamente o que o Brasil falou, esses pilares de instrumentação, né? Entender de instrumentação, como funciona cada instrumento, né? Entender de harmonia, como que eu vou conduzir as vozes aqui dentro dessa harmonia, quais os caminhos harmônicos que eu posso fazer para chegar no tipo de sonoridade que eu quero, e depois estudar um pouco de forma musical também, que isso é uma coisa que vai fazer diferença aí num bom arranjo, né? Um bom arranjo que usa bem as formas ali, vai para cá, vai para lá, para deixar interessante, né, a música. É verdade. Mas, gente, vocês estão falando aí, sabe o que eu tô... Sabe a sensação que me passa?
que vocês são apaixonados pelo negócio. Não, você ficou ouvindo e ouve de novo e tal, e esse negócio, aí como é que eu posso fazer diferente? O negócio é se apaixonar por uma música e falar, cara, eu preciso mexer aqui. Tem Exatamente. Isso aí também, né? É isso mesmo. Você ia falar, Giro? Não, eu ia falar que eu não entendi o que você tinha falado antes agora aqui. Ah, do que eu falei assim, que eu ouço vocês falando, me passa assim que vocês são apaixonados por música. E aí tem uma música assim que você fala, cara, que som, que negócio e tal. E aí, como é que eu faço para reproduzir esse som e tal? Essa paixão, assim, eu acho que vira o contrário, né? O cara não consegue não escrever, né? Porque ele tá tão fascinado com aquilo, ele fala, não, tem que escrever aqui. Preciso juntar os caras pra gente tocar esse negócio e tal. Uhum. É por aí, né? Esse é o caminho, exatamente. A minha paixão disparada é a música. E eu já escrevi coisas, e assim, porque eu queria escrever e pedir para as pessoas tocarem, em vez de o contrário. Então, nesse negócio, eu tenho que escrever isso, aí você escreve depois. Gente, vem cá, vamos tocar isso aqui, né? Paixão. Maravilha, tá certo. Ó, o Badia falou um negócio, quando eu perguntei o que era arranjo, que eu achei legal. Ele falou, olha, vem uma inspiração, tanto para compor, quanto para fazer um arranjo. Como é que vocês lidam com a inspiração para escrever um arranjo? Precisa de inspiração para escrever arranjo? Não precisa estar inspirado? Como é que é isso, né, quando vocês sentam para escrever um arranjo? Acho que tem a questão você primeiro conhecer a música, né? Eu gosto muito de me inspirar pela própria música. Né? Então, assim, quando vai escrever um arranjo para uma música, eu gosto de ouvir algumas vezes ela e, enfim, dessa audição e dessa sensação, assim, que em geral me vem inspiração. Eu penso às vezes, olha, aqui cabe um negócio que seria interessante aqui. Mas isso também, às vezes, fica um pouco relativo de acordo com o contexto do que você está vivendo, né? Não só da música, mas às vezes o contexto todo, assim, né? Às vezes você senta para escrever e às vezes a inspiração vai vindo conforme você vai desenrolando mesmo. Às vezes você não tem muita ideia, assim, você fala, poxa, fiz uma introdução aqui, deixa eu ver o que vai acontecer depois. E aí vai vindo, né? As ideias, vai vir a inspiração toda para o negócio fluir. Então, nem sempre é igual, assim, para mim, essa questão da inspiração. Mas um caminho que eu sempre tomo é ouvir bastante a música antes de começar a sentar para escrever, para entrar nesse universo da música mesmo, né? Do que ela propõe ali, do que eu posso trazer também com o meu conhecimento para cima dela. Tá certo. Então, às vezes a inspiração vem antes e às vezes vem durante, no caso do Giro. Tá certo. No meu caso, é interessante porque escrever arranjo para mim é sinônimo de sofrimento. O que acontece? Eu tenho um problema que eu tenho... Você mesmo, Rogério, essa expressão é sua. A minha régua é muito alta. Você disse isso e eu falei, depois que você falou, eu falei, sabe que o Rogério tem razão? Assim, sempre quando eu penso numa música, num arranjo, numa ideia que eu vou fazer, eu quero sair do lugar comum, né? E, então, eu vejo uma música que é para arranjar, qualquer coisa que eu vou fazer, aí vem eu começo a pensar uma ideia, aí eu falo assim, penso na harmonia, penso numa série de coisas, ouço a música várias vezes, ouço várias interpretações diferentes, aí eu falo, beleza, agora eu vou sentar para escrever. E aí eu começo a escrever e, eu detesto as minhas ideias. Nossa, isso aqui tá muito ruim. Não, isso aqui tá muito básico. Não, isso aqui não sei o quê. Aí eu sofro. Aí eu fico procurando aquela ideia que ninguém pensou, né? O que é extremamente difícil, né? E aí fico naquela luta. Então, muitas vezes eu vou fazer, dependendo do arranjo, se é um arranjo assim um pouco diferente. Vou citar um exemplo. O Paulinho encomendou para a orquestra dele um arranjo do... esqueci o nome dele. Esqueci. Que é um samba, assim, sabe, e tal, não sei o quê, para orquestra. A música é maravilhosa, mas aí eu comecei a ouvir o samba do cara, eu falei, mas como que eu vou levar isso para orquestra? Tem pouca coisa para trabalhar aqui. Eu sofri, eu fiquei um tempão ali ouvindo, pensando, e aí descartei 200 ideias até que eu achei uma veia, falei, opa, por aqui. Aí falei, essa veia tá legal, então, mas aí eu vou ter que redesenhar essa harmonia. Aí peguei, redesenhei a harmonia, aí já fiz uma outra harmonia diferente, aí já pensei nos contracantos para tentar manter a ideia original do cara, mas saindo daquilo que da proposta dele inicial. Então,
para mim, tá tudo imbricado. Primeiro, a inspiração, que eu procuro achar alguma ideia legal, mas esse esforço de encontrar um caminho que ninguém percorreu ainda é muito difícil, e nem sempre eu consigo isso, para chegar nesse arranjo. Para mim, é assim que funciona. Tá certo. Ô, gente, mas teve, assim, algum arranjo que vocês escreveram que envolveu alguma adrenalina? Algum negócio assim que você fala, caramba, o negócio aqui tá... Eu lembro uma vez, eu fui tocar num casamento e eu que tinha escrito os arranjos pra gente tocar no casamento. Mas aí, esqueceram de me passar uma música. Aí eu lembro que já estava na hora do casamento começar, a noiva não começou o casamento porque a noiva atrasou, e aí me falaram ali na hora. Falou, tem essa daqui para a entrada do padrinho, eu nem lembro. Aí eu tive que fazer um arranjo na hora. Né? Então, ali, tirando a música, né, melodia, a harmonia, claro que foi um arranjo simples, aí eu fiz um negócio assim, mas o coração quase saiu pela boca, né? Porque, caramba, porque quem tinha que ter avisado não avisou, e era do grupo, a gente ia pagar mal mico, assim, com o noivo, com a noiva, né? Esse negócio. E aí eu lembro que aquele dia eu quase surtei, escrevi, deu tempo e tocando. Teve alguma coisa assim, ou qualquer outro tipo de coisa que vocês ficaram no maior desespero para escrever algum arranjo alguma vez? Quer começar, Gino? Eu também. Não, pode começar, Maria, depois eu na sequência. Tá bom, eu tenho um caso parecido com o seu. O Paulinho mesmo, era um casamento em São Bernardo, e assim, era em cima da hora e precisava de uns 3 arranjos para escrever de um dia para o outro, ou 2 dias, sei lá. E assim, eu não escrevo rápido, não adianta, eu não escrevo rápido porque eu descarto muitas ideias. Eu acho as ideias ruins e eu vou descartando, e eu não consigo escrever rápido, né? E eu tinha 2 dias para escrever, sei lá, 3 arranjos. Então, aí eu fui, quando faltava, assim, sei lá, 12 horas, eu acho que eu tava no primeiro arranjo ainda, né? Aí, mano, bateu um desespero, e aí eu saí escrevendo, eu sofri, e eu lembro que o pessoal, os músicos estavam lá na igreja, já esperando, eu cheguei com o carro lá em São Bernardo e entreguei o arranjo na hora, assim. Aí foi uma coisa mais simples, que eu escrevi, claro, o pessoal tocar na hora. Foi uma loucura. De prima. Da hora. E você, Giro, teve algum desespero aí? O Badias entregou o arranjo saindo fumacinha, assim, né? Quando você tira o pão do forno, né? Saindo fumacinha. Essa foi boa. Mas eu acho que talvez a situação mais tensa que eu passei, assim, em relação a isso, foi quando eu fechei um trabalho com um cantor de escrever os arranjos para ele, porque ele ia gravar aqui no Brasil e ia embora para Israel, ia mudar para Israel. E aí ele me deu um prazo curto também. Ele tinha 6 músicas que ele queria arranjo, mas ele deu um prazo assim de 12 dias, né? Então eu tinha que fazer um arranjo a cada 2 dias. E eu também não escrevo tão rápido assim, né? E daí eu falei, cara, será que eu dou conta disso? Será que eu dou conta? E comecei. Passou metade do prazo, assim, passou 6 dias, eu vi que eu não ia dar conta. Falei, putz, eu não vou dar conta, eu vou dar conta. E aí eu tive que contactar um arranjador, achar um cara disponível, assim, que desse conta desse prazo pequeno também. E aí passei, né, metade dos arranjos para ele que faltavam, né? Acho que faltava 4 arranjos, eu passei 2 para ele e garanti mais 2, né? Mas, poxa, foi um desespero, assim, porque achar alguém nessas condições foi muito difícil, de procurar com muita gente, assim, mas deu tudo certo. Mas não dá para negar que foi uma adrenalina tensa, assim mesmo, né? Pô, porque inclusive você tinha que achar um cara que topava também fazer em cima da hora, né? Exatamente. Loucura. Esse que foi o desafio, assim, que eu realmente vi que não ia dar tempo. Eu falei, putz, não vai dar tempo, não tem como. Mas por fim deu certo, gravaram, o cara foi embora feliz, deu tudo certo. Opa, aí sim. Gente, ó, e com esse lance do ter tudo certo, deu tudo certo, que o Gino falou, teve alguma vez, eu sei que hoje vocês não passam mais por isso. Falo com sinceridade, vocês são, né, arranjadores experientes, são mestres no assunto, né, são muito admirados por isso, mas já teve algum arranjo seu, assim, que foi mico? Um negócio que você escreveu, aí na hora deu errado, ou você escreveu errado mesmo? Teve alguma coisa assim? Ó, não dá para negar, naquela época da igreja lá, isso acontecia demais, assim, né? Tava no início, né? Você escrevia a coisa. Isso porque, assim, a gente escrevia uníssono, né? Uníssono, para todo mundo tocar a mesma voz ali e tal, não abria muitas vozes, né? Comecei a me interessar a abrir voz, mas por conta disso mesmo, começou a ficar cansativo tocar uníssono, né? Pô, tem três músicos tocando aqui, tocando a mesma coisa, né? Vou ver o que dá para fazer para melhorar, né? Mas naquela época, nossa, acontecia muito, assim, de escrever e falar, ixi, isso aqui não rolou, não, isso aqui não deu certo, não.
Mas depois, posteriormente, assim, eu me lembro de uma ocasião também que eu escrevi para uma cerimônia de casamento, só que aí não foi tanto em relação ao arranjo, foi uma coisa mais em relação à interpretação. Nossa, foi uma situação muito inusitada, assim, era um lugar ao ar livre, aquelas, tipo chácara, né, chácara pequena e tal, para casamento, e, cara, atrasou tanto o casamento que nem todos os músicos puderam ficar até o final. E aí, no meio da cerimônia, os músicos começaram, cara, tem que ir embora, e começaram a ir embora. E aí só ficou 3 ou 4 músicos, era uma formação de 8 ou 9 músicos. E aí, 3 ou 4 músicos, arranjo tudo escrito para 8, 9. Cara, foi terrível, cara. Você queria enfiar um buraco, fazer um buraco ali e se enfiar, porque tanta vergonha que a gente passou, assim. Tá uma vergonha. Não, acabou a cerimônia, a gente desmonta rápido, bora. Queria fugir dali de qualquer jeito. E você, Badia? Já parou no arranjo? Eu me lembrei de quando eu era garoto, eu gostava de escrever, eu comecei a escrever para a banda do Scarpelli. Na verdade, eu escrevia para a banda de música, mas pensando numa orquestra, né? Porque as minhas referências sempre foram orquestrais. E aí teve um arranjo daquela música, Deixa Meu Povo Ir, que eu escrevi em casa, que eu escrevi, e eu gastei o meu latim no arranjo, coloquei altas contracantos, fiz cromatismo, e fiz referência a Rimsky-Korsakov, não sei o que e tal. E as palhetas, as clarinetas, eu sempre pensava nas cordas da orquestra, né? Eu fiz aquela coisa assim, no papel, ficou maravilhoso, lindo. Não tinha programa de música, não tinha nada, tudo assim, na orelhada, não vai ficar legal. Aí, só que não dava para tocar no Scarpelli, que a banda era pequena, eu tinha feito uma superprodução. Aí eu lembro que na igreja sede, quando tinha banda regional, o Dutra uma vez me deixou tocar aquele arranjo, que eu tinha escrito já quando tinha lá os 16, 17 anos, né? E eu falei, vou escrever. Aí eu peguei, transcrevi, todo feliz, pus lá para tocar. Ficou, tirando as clarinetas, do resto para trás ficou maravilhoso. Só que as clarinetas, a minha referência era o João Pirante. Ele escrevia lá em cima, assim, rolava, né? Ficou uma coisa... Não saía, era muito agudo, o pessoal não tocava, ficava assim, gritando. Olha, foi trágico. Eu fiquei assim, nunca mais eu peguei naquele arranjo. Fiquei traumatizado. Foi trágico. Tá certo, porque a gente faz ele de novo aqui, Badia, colocou motivo para resolver a pendenga do passado. Tá certo. Ô, gente, e o oposto? E assim, aquele arranjo que você fez, assim, falou, esse ficou da hora. O pessoal tocou e você falou, não, aí você ficou satisfeito, você ficou contente mesmo. Fala aí, qual foi o arranjo? Certamente vai ter, né? Pelo menos um. Você lembrou, Badia? Você vai começar com essa? Oi? Pode começar com essa. Ah, tá. Então, olha que coisa, vários. Isso é bom, né? Mas assim, em termos de orquestra, não. Nenhum assim que eu escrevi, assim que depois eu ouvi e falei, nossa, ficou legal, né? Epa, travou o Badia, vai você, Gino. Travou, bora lá então. Bom, eu lembro de algumas formações que eu escrevi para algumas orquestras, assim, não orquestra completa, né? Uma orquestra um pouco mais reduzida, mas que soaram bem, assim. Quando eu ouvi, eu falei, poxa, que legal. E alguns para Big Band também, que depois que eu ouvi tocando para valer mesmo, eu falei, nossa, que legal. Às vezes você até gosta do resultado ali no computador, né? Você ouve ali e fala, não, tá legal, tá soando bem. Mas não tem jeito, o ao vivo é outra história. O Barias comentou que às vezes escrevia na caneta, né? E só ia ouvir depois, quando eles tocavam, na época não tinha computador, né? Hoje em dia tem o computador, a gente consegue ter uma prévia de como é que tá soando, né? Uma prévia básica, assim, né? Essa parte aqui não tá legal, né? Preciso mudar uma parte de harmonia aqui, preciso mudar essa textura aqui com essa instrumentação. Mas o ao vivo é sempre uma experiência marcante, assim. Pelo menos eu gosto muito, assim, de ouvir aquilo que foi arranjado, né? Numa condição assim pequena, né? O computadorzinho não reflete essa grandeza que tem o ao vivo. Muito legal, show de bola. E Gino, o Badia parece que está com alguns problemas aí na conexão. Enquanto a gente resolve, a gente separou aqui um vídeo de um arranjo que não vou falar. Vamos ver o primeiro vídeo, vamos assistir, aí depois a gente fala um arranjo que foi um de vocês dois que fizeram. Vamos lá.
Arranjo do Badia. Maior sucesso aqui, Badia, essa música. Esse arranjo, inclusive. Eu posso voltar para falar o que eu perdi? Ou é verdade. É aquele que você ficou satisfeito, né? Ficou assim, se sentiu honrado de ter escrito arranjo. Então, aconteceu em vários, mas um especificamente, que é um que eu escrevi assim, que eu me propus a fazer uma coisa assim, bem ousada, que foi um arranjo do Canto de Ossanha, do projeto do Col Brasilis, que não é orquestral, mas é um grupo vocal e um ensemble jazzístico, e eu usei um monte de coisa, usei contraponto a 5 vozes, nas vozes, eu fiz o diabo lá, começa com 3 contrapontos, com contraponto a 3 vozes no saxofone, é uma loucura aquele arranjo. Meu, e depois ficou legal, eu pensei, puxa, esse arranjo ficou bom. Mas tem vários outros, assim, que eu tive essa sensação, né? Mas, infelizmente, a gente não tocou ainda, né? E eu estou pensando em agora, nessa pandemia, gravar eles nesse esquema tal, né? Só mais um comentário. Não sei, mas teve um contrário também, que é que um arranjo que eu achei que ficou péssimo e as pessoas gostaram. É verdade. Às vezes isso acontece, né? Vocês querem falar, sem graça, o pessoal, pô, maravilhoso, cara. Posso comentar sobre isso? Pode, claro. Teve um arranjo, uma vez, eu estava trabalhando em Mogi Guaçu. Aí o Paulinho me ligou, ô Badias, eu preciso de um arranjo para amanhã, assim, de uma música tal, você escreve? Eu falei, manda aí, né? À noite eu cheguei no hotel, eu tava jantando, eu peguei, sentei e escrevi assim, ouvi assim, falei, que merda, que negócio ruim que esse negócio ficou. Eu mandei pro Paulinho, ó, desculpa, 1000 desculpas, eu fiz correndo, ficou uma porcaria, mas não dava, não tinha o que fazer. Não, beleza, cara. Aí depois, no outro dia, ele falou assim, cara, o pessoal gostou demais do arranjo. Eu falei, sério? Eu falei, nossa, achei que foi tão ruim. Não, o pessoal curtiu pra caramba. Sabe qual é o nome do arranjo? Eu acho que eu sei. Eu escrevi esse arranjo agora. Quando eu escrevi, eu achei que tinha ficado horrível. E todo mundo gosta desse arranjo. Que coisa. Pois é. Eu não sabia, né, de todo esse contexto aí, mas eu desconfiei, porque o Paulinho me falou uma coisa semelhante. Falou, quando eu pedi que o Badia fazer esse arranjo aqui, foi em cima da hora, assim, ele não estava muito satisfeito, você começou a falar, acho que é o Cash, né? Pois é. Mas essa música é um sucesso, cara. Pô, pra gente aqui com a molecada, onde a gente vai tocar, plateia, assim, qualquer lugar, todo mundo ama essa música. Pede pra tocar de novo. Aquela música. E comenta depois. As músicas são todas legais. Aquela do Cashmere. É um sucesso. É o seguinte, agora, gente, tem aí o João Pedro. O João Pedro ele é um aluno do Locomotiva lá de Mauá, do Polo de Mauá. E ele está aqui com a gente, vai entrar aqui na live e ele tem também aí uma pergunta para fazer para vocês. João, você está por aí? Oi, boa noite. Tudo bem, jóia? Gente? Bom, eu tenho aproveitar o gancho aí das perguntas, vou pegar e mandar umas aí para. São 2 perguntas, João, na verdade. Ô, João, diga. Só uma coisa. Para o pessoal que está assistindo, você é aluno lá de Mauá e você toca que instrumento? Isso. Violino. Toco violino. O violinista aí. Manda lá, João. O que você tem para perguntar para os nossos arranjadores? Então, a primeira eu já tenho, por exemplo, a orquestração, já tenho a música, já tenho a formação para essa música, para o arranjo, né, que eu vou fazer. Só que aí eu queria saber como que eu posso começar. Eu começo pela harmonia, pela melodia, tem algum caminho específico? E também já aproveitando saber, quando eu for escrever, se tem algum software que é mais indicado. Por exemplo, Sibelius, o Finale, o Score, algum outro. Legal. Posso começar por essa aí, Badias? Tranquilo? João Pedro, bem-vindo aí. Eu acho que talvez eu começaria pela forma, já que você tem essas informações aí todas, já tem a música já certinha, já sabe qual a instrumentação que você vai trabalhar ali. Eu começaria pela forma, assim, o que eu vou fazer, né? Eu vou criar uma introdução aqui que vai dialogar com a música, ou vou usar um trecho da música como introdução, ou não, começo direto no tema. Então, eu partiria desse princípio, né? Depois, sei lá, talvez eu criaria... Aliás, eu definiria quantas partes vai ter esse tema, né? Então vou criar uma introdução para o tema.
Aí esse tema então vai ter quantas partes? Vai ter repetição, vai voltar aqui, vai voltar ali, tem parte A, tem parte B, e aí depois você vai ter uma coda, né? Vai ter coda, né, nessa história, vai ter uma introdução final? Não vai. Então eu tentaria definir um pouco a primeira forma, não uma definição fechada, né, mas definir um princípio, assim, pelo menos até a metade da música é isso. Depois pode acontecer aquilo que eu comentei naquela outra pergunta do Rogério, né, às vezes vai ver uma inspiração, você fala assim, não, vou alterar essa parte da forma daqui para frente, vai ficar mais interessante. Aí depois sim eu ia começar a pensar, né, como que eu distribuir a melodia ali, né, nessa formação, né, qual a harmonia que vai estar acompanhando essa melodia, para poder caminhar aí pelo arranjo, tá? Mas acho que o princípio que eu começaria seria pela forma. Hein? E você, Obadias? Eu assino embaixo. Eu também, apesar de tudo que eu falei, a minha preocupação maior é a forma, porque exatamente... quer dizer, eu começo pela forma, também porque é a questão mais objetiva da coisa, né? Porque o resto você está pensando, são ideias soltas, mas aí precisa estruturar essas ideias. Aí você não tem jeito, você vai para a forma. E os arranjos que saíram melhores, assim, para mim, foram aqueles que eu gastei mais tempo pensando na forma. Engraçado, isso eu tenho vários exemplos de arranjos, e arranjos que ficaram bem resolvidos, porque eu não escrevi, eu passei, assim, um tempo bastante grande pensando nos arranjos, na forma, gastei meses. Eu não tinha pressa, arranjo para mim mesmo, né? Vou fazer desse jeito? Não, vou fazer do outro. Tal. Aí depois, quando a ideia estava pronta na minha cabeça, eu sentei e escrevi. É engraçado quando você pensa bem na forma, a coisa sai. E sobre a ferramenta, eu não tenho dúvida, não tenho certeza, nem talvez, fui um dos primeiros músicos brasileiros a usar o Finale aqui. Assim, há mais de 25 anos. Eu peguei a primeira versão do Finale para um dos primeiros músicos a usar o Finale no Windows, que ele veio do Macintosh, né? Então, eu usei mais de 20 anos no Finale, mas depois que eu descobri o Sibelius e comecei a usar, eu abandonei o Finale, embora o Finale tenha muito, muito mais recursos que o Sibelius ele entrega a bola mais redonda. Então, hoje eu prefiro o Sibelius. Então, se eu fosse sugeriria o Sibelius. Eu esqueci de responder sobre isso também, mas, João Pedro, eu também uso o Sibelius atualmente. Eu não comecei, né, com todo esse glamour que o Obadias começou com o Finale, né? Eu comecei basicão no Encore, né? Nem se fala mais do Encore. O Encore nem entrou na lista, é tão ruim que nem entrou na lista aí que você chamou. Né? Então, esquece o Encore. Mas ele resolve, hein? A maioria das pessoas eu acho que ele resolve, mas dando um trabalho absurdo, né? No Sibelius está tudo mais pronto ali, principalmente essa coisa de extração de partes, né? Você vai extrair uma parte por orquestra no Encore. Cara, você pode separar o mesmo tempo que você vai gastar no arranjo só para extrair as partes. Então, eu indicaria o Sibelius, sim, é o que eu uso hoje em dia. Ele tá bem acessível, tá bem tranquilo de usar ele também, né? O layout dele tá bem legal, assim, tá bem intuitivo de se mexer. Então, o Sibelius com certeza. Tá certo. Gente, também, mais uma vez, para traduzir aqui, o pessoal que não está acostumado com esse negócio de forma e tal... Forma, imagina assim, uma música que tem estrofe e refrão. Aí você fica pensando na forma, para dar um exemplo simples. Eu quero fazer uma introdução antes da estrofe, depois eu vou fazer o refrão, depois repito a estrofe, depois faço o refrão 2 vezes e acabou. Pronto, aí você definiu a forma da coisa. Basicamente é isso, para entender. Respondeu, João? Aí você estava aí nos questionamentos. Você está escrevendo algum arranjo, João? Opa, respondeu. Tem alguns em aberto aí. Logo menos eles estarão prontos. Logo menos. Tá certo. João, fica com a gente aqui. A gente está indo para o final da live. E beleza. Badia, responde aqui para a gente. A gente precisa encerrar agora. Mas eu queria saber como é que é aí em casa. Com a esposa, com os filhos. O pessoal reclama de vocês ficarem escrevendo música. Porque isso dá um trabalho enorme. É um exercício bem solitário, né? Você fica ali e tal. Como é que é aí com a família? Quer começar, Gino? Vamos lá, começa aqui então. Bom, Rogério, é um desafio grande, né? Uma das coisas que às vezes que eu demoro para escrever é por conta disso mesmo, né? Para equilibrar a coisa, que dá uma atenção aqui em casa, né? E pegar aí os momentos disponíveis e ir lá e escrever, né? Resolver a coisa. Mas o que você falou é verdade, é um trabalho bem, bem solitário mesmo, assim, de você... ficar entrando na música ali, ouvindo bastante. Uma das coisas que eu faço também é tocar um pouco, depois que eu ouvi bastante a música, entendi um pouco dela, reconheci a harmonia, a melodia ali, eu toco um pouco ela no piano. Eu vou tocando um pouco ela no piano, e aí ali eu vou tentando descobrir o que eu quero trazer para aquela música. Então, esse é um processo que leva tempo, é um processo que você vai fazer sozinho mesmo,
E às vezes você tem que fazer isso no silêncio, né? Não dá para você fazer com um monte de interferência, barulho em volta e tal. Então, por conta disso, você tem que fazer sozinho ali na história. Mas, assim, aqui em casa o pessoal não reclama, não. O pessoal entende esse lado. Eu tento também equilibrar isso aí, né? Para não deixar também o pessoal na carência ali, né? Precisando da minha presença ali, não tendo. Então, eu busco equilibrar isso, né? Mas, assim, em casa tá tranquilo. O pessoal não tem reclamado, não. Ah, que bom. E com você, Badia? Já não posso dizer a mesma coisa, porque eu sou um cara muito intenso em tudo que eu faço. Então, a Flávia, coitada, ela já sofreu muito comigo em muitos aspectos, e a música realmente é uma rival insana na minha relação com a Flávia. É verdade, é verdade. A música é outra, Badia, é isso? Não, a música é outra. Não, sim, tem duas mulheres na minha vida, a Flávia é a música, né? E assim, a Flávia geralmente ela perde pra música. É verdade. Eu sou honesto. Você fica com a outra. Então, eu me lembro, no começo do casamento, a gente morava numa casa que era aluguel e tal. Então eu acordava de manhãzinha, colocava fone de ouvido e ia fazer arranjo, escrever coisa para coral, para não sei o que. Ela ficava dormindo. E um dia eu pus no fone de ouvido, só que eu não liguei. E fiquei assim 2 horas tocando. Eu tava ouvindo aquela música em alto e bom som, achando que estava aqui, mas estava nas caixas, sabe? Meu, ela ficou. Então, aconteceu esse tipo de coisa, né? Então, agora mesmo, de ontem à noite até agora, eu trabalhei em 3 projetos de sistemas diferentes, né? E aí, eu tava com um cliente que falei, caramba, não sei o quê. Aí eu falei, correndo, fui tomar café, ela falou, tá vendo, ó? 3 projetos de sistema da Arranjo, já teve para fazer live, não sei o quê. Então, é estressante. E a música, ela realmente ocupa bastante esse tempo, porque o tempinho que sobra eu vou fazer música, né? Então, poxa vida. E agora você falou uma coisa, só um comentário final, interessante que você toca. Os meus arranjos também, às vezes, eles parecem meio uns sonhos lisérgicos, umas viagens lisérgicas. Por quê? Porque eu pego uma música, eu quero pensar. Aí o que eu faço? Eu ponho a música para tocar lá no meu negócio e fico cantando em cima. E fico assim, e gravo 1, 2, 3, 4 vezes. Aí depois eu começo a ouvir tudo aquilo, e aí vou pensando ideias. Aí por isso que às vezes eu faço uns negócios assim meio malucos, né? Em vez de eu tocar, eu fico gritando, cantando. Então é bastante comum também acontecer isso. Eu ficar aqui sozinho fazendo essas palhaçadas. É isso aí. Só queria complementar, Rogério, que nem sempre foi assim, tá? Que eu tô colocando aqui agora, nem sempre foi assim. Quando eu era mais novo, eu apanhei bastante em relação a isso também, Badias. Eu sofri, assim, putz, era pra ter levado na escola. Eu já perdi, assim, festa da escola do meu filho, porque tava com um arranjo pra entregar, assim, não sei o quê. Depois vai aquela bronca, né? Pô, mas esqueci de levar na escola, tá? Mas eu tive que aprender, assim, a me organizar, assim, falar, não, eu vou separar esse tempo para isso, beleza, e tentar produzir naquele tempo. E aí, às vezes, tem a questão do prazo também, né? Aquele prazo maluco, você tem que deixar de lado mesmo e fazer o arranjo para resolver e entregar no prazo, né? Então, são desafios, assim, não são fáceis, né? Eu tenho buscado equilibrar, assim, mas tem hora que se equilibra um pouquinho, assim. Tá certo. Gente, foi um prazer enorme falar com vocês. Nós vamos encerrar a live aqui com um arranjo do Gino aqui pra gente, do Locomotiva. Eu agradeço muito. Vamos marcar outros pra gente conversar aqui, dar risada e falar dessas coisas todas. Beleza, valeu pessoal, obrigado. Muito bom estar com vocês aí, muito bom estar compartilhando um pouco dessas experiências que a gente passa às vezes dos bastidores aqui, né? Bom demais falar com o Badias, falar com você, Rogério, falar com você, João Pedro. Valeu, um abração aí, viu? Até uma próxima. Valeu. Pessoal, muito legal participar dessa live. Foi um prazer imenso falar sobre essas coisas, dar risadas. E, João Pedro, ó, mete bronca. Escreve tudo aí, bota para quebrar e depois a gente quer ouvir. Pode deixar. Depois mostra pra gente aí. Com certeza. É isso aí. Manda um tchau pra galera aí, João. Falou, gente. Muito obrigado aí. Valeu. Abraço, pessoal. Semana que vem tem mais.